Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o seu mentor favorito e hoje nós iremos fazer a gravação da questão 7. Vamos aqui com ela na tela. Nos termos do Código Penal Brasileiro, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, se evitável, exclui. Pronto, pessoal. Ele já deu uma vertente do que ele queria. Todo mundo sabe, ou se você não sabe, vai saber. O erro de tipo é a questão de confusão sobre a realidade fática. Você vai encontrar muita doutrina falando um juridiquês muito bonito, muito rebuscado, mas você vai acabar não entendendo o que quer dizer. O erro de tipo nada mais é do que você estar fazendo algo que você acha que é lícito, na sua cabeça é lícito e aparentemente é, mas na verdade é um crime. Que se você soubesse que era um crime, você não cometeria. O exemplo fático que todo mundo utiliza é de quando você. Um momento. Quando você, por confusão, por descuido, acaba pegando um item que era de outra pessoa, mas por ser muito parecido, praticamente idêntico ao seu, você acaba pegando dessa outra pessoa pensando que era o seu. Sendo que se fosse você soubesse que era da outra pessoa, você não pegaria. Então, o erro de tipo é o erro sobre essa questão do crime, essa questão do que está especificado no crime, onde você comete algo que está previsto em lei como crime, sendo que você não sabia que era crime. É uma falsa percepção da realidade. Pronto. O erro de tipo ele pode ser de duas maneiras: essencial, que é o erro de tipo propriamente dito, ou acidental, que eu não vou explicar agora. Porém, ele não se encaixa nessa falsa percepção de realidade, pois a pessoa ela sabe o que ela está cometendo, ela só erra lá no momento, ou da execução, ou sobre a pessoa, ou sobre o crime. Falarei depois, quando convir. O erro de tipo essencial, que é o erro de tipo propriamente dito, ele tem duas situações. Ou ele pode ser inexcusável, indesculpável, ou excusável, desculpável. Eu vou fazer uma anotação aqui no quadro branco para vocês acabarem entendendo melhor como é que fica essa situação. Um momento, pronto. O erro de tipo ele pode ser excusável, culpável, inexcusável ou indesculpável. Mas o que é a situação de confusão, de falsa percepção da realidade, ela vai depender do teu critério de observação. Se for uma situação onde qualquer pessoa que estivesse nessa mesma situação, ela acabaria cometendo o mesmo que você, mostra-se que é uma situação desculpável, pois uma situação parecida na mão de qualquer outra pessoa acabaria obtendo o mesmo resultado. Já uma situação inexcusável seria aquela onde você se tivesse um pouco mais de cuidado, você acabaria não se confundindo e não cometendo aquele ato ilícito mesmo sem saber. Então, excusável ou inexcusável, uma coisa que eu digo para vocês, quem decide isso é o juiz. Não é um exemplo que vai decidir isso. Por quê? Eu vou te dar um único exemplo e você vai ver se você acha que é excusável ou inexcusável. Estou aqui na minha casa, na minha residência, tá tudo fechado aqui, como um exemplo, no escritório. E eu começo a escutar um barulho na porta. Ele vai aumentando e começa a se demonstrar muito agressivo o barulho. Pois bem, e eu começo a ficar preocupado. Eu, como policial, já estou aqui com minha arma para precaver qualquer situação. E eu pergunto quem está batendo, quem está batendo, quem está batendo. A pessoa não responde, não responde, não responde e começa a bater com mais ferocidade ainda. Eu, por saber que sou policial, por ter efetuado diversas prisões, acabo por achar que algum inimigo meu querendo vingança, querendo me matar. E com isso peço para que a pessoa pare, e a pessoa não para, e eu peço e a pessoa não para.
E quando eu vejo que a pessoa está abrindo a porta, e eu penso que vai ser aquele momento onde ela vai me atacar, vai atirar em mim, vai me esfaquear, eu efetuo 2 disparos para conter injusta agressão atual e iminente, a direito meu. Quando eu verifico quem era a pessoa, constato que era um conhecido meu, morto de melado, que não tinha como voltar para casa e precisava da minha ajuda. Ele estava tão embriagado que ele não escutava nem o que eu falava. Ele só queria abrir a porta, como ele já conhecia aqui. O objetivo dele era abrir a porta para se deitar no chão. Só que estava bêbado, estava sem os controles das suas faculdades mentais. Aí que está o problema. Nessa situação, eu acabei matando ele. Porém, na minha mente, eu estava abarcado pela legítima defesa, putativa. Só que não era o caso porque ele não iria me agredir. A pergunta que eu te faço é: esse caso, toda e qualquer pessoa que passasse por isso, iria reagir da mesma maneira? Ou não? Se eu tivesse tido mais um pouco de cuidado, eu teria evitado essa situação. Pois bem, alguns vão dizer que vai ser excusável. Não, Reginaldo, realmente toda pessoa nessa situação passaria por isso. Faria isso. E outros vão dizer, não, se você tivesse tido um pouco mais cuidado, teria sido evitado isso. Pronto. Então, no final, quem decide isso é o juiz, já deixando isso claro, de uma vez por toda para cada um de vocês, meus alunos. A questão é, se for decidido que é excusável, eu não respondo nem por dolo e nem por culpa o crime cometido. Não respondem nenhuma das modalidades, não respondem nem na forma dolosa nem na forma culposa. Logo, exclui a conduta, que exclui o fato tipo, que exclui o crime. Já se for inexcusável, se o juiz entender que é inexcusável, eu não vou responder na modalidade dolosa. Porém, eu responderei na modalidade culposa se ela for prevista em lei. No caso, o homicídio, ele tem sua modalidade culposa. Porém, se fosse um outro crime, por exemplo, um crime de dano, onde não existe modalidade culposa, aí eu não responderia nem por dolo nem por culpa, porque não tem a modalidade culposa. O pessoal, ele entende muito bem na hora que eu vou explicar a questão do furto, quando você... vamos supor que aqui tem uma bancada e tem 2 policiais aqui, pronto. Aí os dois deixam uma pistola aqui. E as 2 pistolas são parecidas, quase que praticamente iguais. Por um pequeno detalhe, uma arranhadura ali, um sabe diferenciar a sua pistola. Só que aí eu, muito apressado, eu pego a pistola, pensando ser minha, e vou me embora para casa. Só que, na verdade, peguei a pistola de outra pessoa. No caso, subtração de coisa móvel alheia, de outra pessoa. Pronto. Em tese, configuraria o furto. Mas não foi porque eu não queria praticar esse crime, acabei cometendo um erro sobre a minha situação. Aí pronto. Entra no caso do erro do tipo. Se for excusável, eu não vou responder nem por dolo nem por culpa de jeito nenhum. Porém, se for inexcusável a minha situação, indesculpável, se eu tivesse tido um pouco mais de cuidado, eu não teria feito isso, eu não respondo por dolo, mas vou responder por culpa. A questão é, a culpa ela tem que estar prevista em lei. E não existe furto culposo. Logo, eu também não responderia por furto, excluiria o crime, excluiria o fato tipo, excluiria o crime. Então, não responderia. Então, você tem que se atentar a esse caso de se o crime ele tem previsão culposa em lei. Agora vamos para a questão. Voltar aqui para a questão. Pronto. Erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, se evitável, exclui. A gente sabe que se evitável... Só um momento. O evitável, uma coisa que vocês sabem, o evitável é a mesma coisa que inexcusável, porque era uma coisa evitável. Você não desculpa uma coisa que era evitável, mas você desculpa uma coisa que era inevitável. Então vocês sempre decoram assim: excusável, desculpável, inevitável, porque não tinha como se evitar uma situação dessa. Então é por isso que é desculpável. Já inexcusável era uma situação evitável. Aí a pergunta é:
Se evitável, ou seja, ele quer saber no caso de inexcusável. Você sabe que exclui o dolo, porém responde por culpa se previsto em lei. Se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuir. Não, a gente sabe que não existe isso. Exclusão do dolo ou culpa ou só exclusão do dolo. Culpa do agente, mas permite punição por crime doloso desde que previsto em lei. Não, no caso seria o culposo. Culpabilidade do agente? Não. Dolo, mas permite a punição por crime culposo desde que previsto em lei. Pronto. Se amoldou perfeitamente a situação. O evitável ou inexcusável exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se previsto em lei. O gabarito da nossa questão é a letra D. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e bons estudos.